Hoje a aula será sobre as cardiopatias congênitas mais prevalentes. Essa aula tem como foco o aprendizado dos estudantes do sexto ano de medicina e os residentes de pediatria geral. Como definição, as cardiopatias congênitas são consideradas anormalidades ou na estrutura ou função cardiovascular já presentes desde o nascimento ou alteração do desenvolvimento embrionário que cria um defeito anatômico que pode alterar a função cardíaca. Para entendermos melhor, nós temos que entender como funciona toda a vida fetal. Então, na vida fetal, nós sabemos que o pulmão tem uma resistência vascular aumentada e a circulação principalmente se faz pela placenta. Mas para que o sangue chegue para o lado esquerdo do coração, precisamos ter o forame oval pérvio para a passagem do sangue do átrio direito para o átrio esquerdo e nós temos que ter persistência do canal arterial para que o sangue chegue do ventrículo direito para a artéria pulmonar e seja então direcionado para a aorta, levando então a perfusão dos órgãos vitais, rins, cérebro, coração. Como classificação, nós temos dois tipos de cardiopatias congênitas, as não cianóticas e as cianóticas. Quais são as diferenças entre elas? Geralmente, as cianóticas são aquelas que cursam com hipofluxo pulmonar e as não cianóticas, elas podem cursar tanto com hiperfluxo pulmonar ou como ter uma alteração anatômica que não cause nem hipo nem hiperfluxo pulmonar. Então, o mais prevalente são aqueles que cursam as não cianóticas com hiperfluxo pulmonar, congestão e hipertensão pulmonar. Já as cianóticas, nós vamos ter hipofluxo pulmonar, o motivo principal da cianose. O bebê, se ele já sente desde a vida fetal, muitas vezes ele nasce com baixo peso e ele é hipoxêmico. Então, para a gente entender melhor, as consideradas não cianóticas com hiperfluxo pulmonar são aquelas que vão ter um shunt importante do lado esquerdo, geralmente para o lado direito do coração, como comunicação interatrial, persistência do canal arterial, defeito do septo atrioventricular e que persistência do canal arterial, CIV, defeito do septo, entre outras, onde eu vou ter, então, sangue passando do lado esquerdo para o lado direito, muito sangue, aumentando a pressão hidrostática pulmonar, dando congestão e hipertensão pulmonar. A cianótica, geralmente, eu tenho alguma síndrome de barreira, que vai impedir, então, que esse sangue chegue no pulmão, seja, por exemplo, a tetralogia de Fallot, transposição dos grandes vasos, atresia tricúspide, dentre outras patologias. Vamos começar então a falar sobre as cardiopatias congênitas não cianóticas. Qual é considerada a cardiopatia congênita mais prevalente? É a válvula aórtica bicúspide. Ela está presente em 1 a 2% da população geral. E tem uma falha na embriogênese, onde em vez de ter 3 cúspides, a válvula aórtica vai ter 2 cúspides, né? Muitas vezes nós temos essas 2 cúspides e uma RAF falsa separando, né? É diferente da válvula aórtica normal, onde nós temos 3 cúspides normais. Aqui, então, o exame, que muitas vezes é achado de exame, né? Eu posso ter um clique sistólico no foco aórtico e desconfiar de válvula aórtica bicúspide. Mesmo se ela for competente, às vezes ela não vai dar sopro. Mas o que nós vamos ver aqui? Nós temos 3 cúspides na válvula aórtica normal, uma imagem transversal no eco, e 2 cúspides numa imagem bidimensional, em que eu vejo também a aorta em corte transversos, que eu vejo 2 cúspides, tá? Ela é mais prevalente no sexo masculino. Geralmente tem um componente de herança autossômica dominante, então, encontrada a cardiopatia congênita, nós temos que olhar toda a família. Ela tem uma associação com dilatação da aorta, CIV, PCA e coarctação da aorta. Então, toda vez que eu acho uma válvula aórtica bicúspide, eu tenho que pesquisar principalmente CIV e coarctação. E lembrando que por ela ser bicúspide, ela é uma válvula que ela não é perfeita, muitas vezes ela é espessada, pode ter tanto um defeito de abertura quanto fechamento, quando ambos. Então, ela pode cursar tanto com insuficiência quanto estenose aórtica. E lembrando que se ela cursar com estenose aórtica, possa ter hipertrofia ventricular esquerda, sobrecarga ventricular esquerda no eletro. Só que se a válvula aórtica for competente e a aorta ter diâmetro normal, o prognóstico geralmente é excelente, é igual uma pessoa da mesma idade e sexo
saudável sem válvula aórtica bicúspide. Então, como desconfiar? Clique adjetivo no foco aórtico ou um suprassistólico ou diastólico, geralmente já diagnosticado num paciente jovem, irradiado para fúrcula e foco aórtico acessório. Sensibilidade alta para o diagnóstico do ecocardiograma. O segmento sempre deve ser anual e se a válvula é competente, sem contraindicação a nenhuma prática esportiva, ou seja, pode fazer exercício normal. E o eco, como nós já falamos, tem sensibilidade alta para o diagnóstico. Qual que é o problema? Ter dilatação de aorta associada. Não quer dizer que é causa e efeito, e sim associado. Se a aorta do paciente for maior que 5,5 centímetros, tem que ter correção cirúrgica. E se tiver estenose aórtica ou insuficiência grave, eu já troco a válvula com tubo valvar, com troca aórtica já da aorta se o diâmetro for maior que 4,5, para evitar que se troque a válvula e depois tenha que se trocar a aorta também, tá? Em relação a outra patologia que é muito frequente e cursa, né, geralmente com hiperfluxo pulmonar, nós temos a persistência do canal arterial. O que é a persistência do canal arterial, então? Como nós falamos, na vida fetal, nós temos a passagem de sangue da aorta para pulmonar para conseguir ter perfusão dos órgãos vitais. Após o nascimento, existe uma queda da resistência vascular pulmonar e consequente da pressão. Então, a pressão na artéria pulmonar ela vai ficar mais baixa que a pressão na aorta. E isso vai fazer uma inversão do shunt pelo canal arterial. Então, o sangue vai da aorta para pulmonar. E o que acontece? Muitas vezes, como esse pulmão aí vai estar bem perfundido e com oxigênio e com pouca resposta inflamatória, o que vai acontecer? Esse canal vai sofrer vasoconstrição num primeiro momento. Então, a gente fala de um fechamento funcional por vasoconstrição e, num segundo momento, ele vai sendo obliterado até o momento que você já tem um fechamento anatômico desse canal. Mas o que acontece muitas vezes? Então, nós devemos dividir a persistência do canal arterial tanto no RN pré-termo quanto no RN termo. Por quê? Porque o pré-termo, o que vai acontecer? Muitas vezes ele ainda nasce com persistência da circulação festal, com ainda baixa concentração de oxigênio e uma resposta inflamatória mais exacerbada, né? Como a prostaglandina, por exemplo. E aí o que vai acontecer? Esse canal, então, ele permanece aberto, que seria até que ele consiga ter uma resistência vascular pulmonar mais baixa, perfunda melhor, com maior oxigênio. E aí esse canal fecha. Então, muitas vezes, o fechamento do canal arterial no recém-nascido pré-termo, ele é completamente funcional. Diferente do recém-nascido termo, que muitas vezes a gente tem ou um problema de infecção, algum problema de baixa saturação, ou um problema próprio malformativo do canal mesmo, tá? Qual é o problema do canal arterial? Então, muito sangue chega pelo lado direito, muito sangue chega para o pulmão, muito sangue vai chegar pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo e, consequentemente, para o ventrículo esquerdo. Então, sinais que esse canal arterial está dando repercussão hemodinâmica, a primeira coisa é sobrecarga de volume para as câmaras esquerdas. Ele é mais comum em mulheres. Geralmente, o débito cardíaco é preservado pela lei de Frank-Starling, quanto mais sangue chega, mais sangue é ejetado. Hipertensão pulmonar. E aquilo que nós discutimos, no pré-termo geralmente fecha pela imaturidade e no termo normalmente não fecha. Ele associa-se muitas vezes com tetralogia de Fallot, transposição dos grandes vasos, síndrome da rubéola congênita. E aí vem a importância de saber se eu tenho associação ou não de uma patologia com o canal arterial. E por que isso? Porque se eu tiver a tetralogia de Fallot, por exemplo, em que eu tenho uma dificuldade de sangue chegar para o pulmão, aí é interessante manter o canal aberto na vida de pós-útero. Por quê? Porque aí eu vou ter sangue chegando para a artéria pulmonar que está com deficiência em receber e melhora a cianose até que o bebê ganhe peso para que ele consiga fazer a correção definitiva. Então, muitas vezes o canal arterial, dependendo da situação, nós deixamos ele aberto. Então, se eu preciso fechar o canal, eu dou anti-inflamatório. Lembrando que ele fica aberto por aumento de inflamação. Então, eu dou anti-inflamatório como um dos que o bebê sempre toma, o mais escolhido hoje é o ibuprofeno. Agora, se eu quero deixar o canal aberto porque ele tem uma patologia que é dependente do canal, aí eu dou o quê? Prostaglandina para manter esse canal vasodilatado, tá? Então, como que eu desconfio do canal arterial? Ele vai ter, como não tem válvula, ele vai ter um sopro contínuo em maquinaria na borda external alta esquerda. Ele vai cursar com uma segunda bulha hiperfonética e quando sinais de hipertensão pulmonar.
Por quê? Porque hiperfonética, muito sangue chega, maior a pressão hidrostática pulmonar, maior a pressão na artéria pulmonar. Então, a hora que esse sangue passa, aquela pressão que está na pulmonar faz com que tenha uma pressão alta para empurrar a válvula e a válvula pulmonar se fecha forte. A gente às vezes chama até o barulho de um clangor pulmonar, de tão alto que é o barulho quando tem P2 hiperfonética em situações de hipertensão pulmonar. Então, aqui a gente tem um raio-x para mostrar, né? E aqui mostrando o canal arterial. Então, geralmente quando eu tenho hipertensão pulmonar, um abaulamento do tronco da artéria pulmonar e começa a ter aumento das câmaras esquerdas do coração, tá? E aí ele vai abrir com produção de prostaglandina e fechar com oxigênio e anti-inflamatório. E quando eu trato um canal arterial, eu trato para todo mundo? Se o bebê estiver bem, o canal for pequeno, não estiver dando repercussão, eu não preciso fazer nada com aquele canal. Mas se o canal tem problema? Quando que eu sei? Quando o bebê tem clínica de insuficiência cardíaca, aumento considerável do átrio esquerdo, roubo de fluxo, então muitas vezes o eco vê fluxo reverso, né? Tanto transcraniano ou baixo fluxo em artéria mesentérica, levando ao roubo de fluxo, que pode muitas vezes estar associado a enterocolitina necrotizante e hipertensão pulmonar. Aí eu faço ibuprofeno para esse canal responder. E se não responder, intervenção por catéter ou cirurgia. Em bebês que são termos, muitas vezes o que acontece que é comum, ele nasce, tem a vasoconstrição, um fechamento funcional do canal, mas por algum motivo ele tem uma infecção puerperal, ou ele tem uma pneumonia logo que nasce, e ele acaba entrando num processo inflamatório sistêmico e ele começa a ter baixa saturação ali naquela região. Então, muitas vezes o canal abre. Então, depois de 3 a 4 dias, começa a se escutar esse sopro em maquinaria. E muitas vezes o problema é a infecção. Então, se eu corrigir a infecção, muitas vezes eu não preciso corrigir o canal, tá? Então, quando ele não responde à medicação, eu posso escolher por fechamento hemodinâmico ou cirurgia do canal. Bem, outra patologia muito importante é a coarctação da aorta. O que é a coarctação da aorta? Então, muitas vezes eu tenho uma invaginação da camada média das artérias, tá? Geralmente localizado após a emergência da artéria subclave esquerda, favorecendo maior aporte sanguíneo para os braços e cabeça, porque a artéria subclave está aqui, né? A porção ascendente carótida, tudo. Então, eu vou ter mais aporte de braços e cabeça e menor aporte de sangue para abdômen e membros inferiores. Tá? E como eu desconfio disso? Diferencial pressórico de pulso, ou seja, pressão e pulso de membros superiores bem melhor, bem mais audível do que a pressão e pulso dos membros inferiores. Tem uma sobrecarga logicamente pressórica para o ventrículo esquerdo, porque eu vou ter a pressão nessa região aqui, coarctação, eu vou ter uma pressão elevada, tem sangue saindo do ventrículo esquerdo e vindo para cá. E aqui eu tenho uma obstrução, logo a velocidade de fluxo aumenta para cá. Logo eu vou ter muita sobrecarga para esse ventrículo esquerdo. E na aorta pós coarctação, eu vou ter uma queda da pressão arterial. Então, baixo fluxo de sangue. Mas eu vou ter uma pressão bem elevada superior. E isso vai levar uma pós-carga elevada para esse ventrículo esquerdo, levando, se a coarctação não for grave, a hipertrofia, mas se for num recém-nascido, muitas vezes que não está adaptado para aquela sobrecarga de pressão, que quando ele nasce vira uma sobrecarga aguda, porque ele já não tem mais a placenta para ajudar, o que acontece? Muitas vezes, essa pressão elevada dentro do ventrículo esquerdo leva a uma falência desse ventrículo esquerdo e muitas vezes o bebê nasce e entra em insuficiência cardíaca e em choque cardiogênico e precisa de uma cirurgia de emergência, ok? Então, eu tenho uma incidência da coarctação de 5 a 8%, ela pode ser isolada ou lembrando associada a CIV e valva aórtica bicúspide, é causa de hipertensão secundária na criança e toda vez que eu acho eu tenho que procurar coarctação. Os sintomas podem aparecer tardiamente e é 7 vezes mais comum em brancos, tá? Então eu tenho enfraquecimento da camada média da aorta. E geralmente os sintomas, principalmente em crianças que têm uma coarctação leve, moderada, que passam pela fase de
RN lactente e começa a ter uma adaptação do ventrículo. Elas vão ter intolerância ao exercício, dor de cabeça, porque é muito sangue, dor nas pernas após o exercício, porque aí é pouco sangue, dor torácica, sensação de pé gelado, AIC, insuficiência cardíaca diastólica e sopro sistólico, logicamente, infraclavicular rude. Ele lembra um sopro da estenose aórtica, mas fica mais alto na região infraclavicular esquerda. É a causa mais comum de insuficiência cardíaca no recém-nascido. Então, tem insuficiência cardíaca, tem que procurar coarctação de aorta. E quais são os sinais de insuficiência cardíaca do recém-nascido? Seriam letargia, taquipneia, sinais de congestão, aumento da área cardíaca, evolução para choque cardiogênico e correção cirúrgica vai ser indicada se o RN tiver toda a clínica acima. Tem duas situações também da coarctação. Muitas vezes, a coarctação, o geral da coarctação, ela é pós-ductal. Então, eu tenho aqui, aqui então, a gente tem a aorta, a artéria pulmonar, a pressão elevada na aorta, pré-coarctação, então o shunt passando da aorta para pulmonar. Mas em situações mais raras, ele pode ser pré-ductal. Então, o que acontece aqui? A pressão alta está aqui, a pressão baixa está pós-coarctação. Então, a pressão na aorta aqui vai ficar mais baixa que a pressão na artéria pulmonar. Então, eu vou ter inversão de shunt aqui para a aorta descendente. E aqui não. Então, o que eu vou ter? Boa perfusão e boa oxigenação dos membros superiores e cianóticos, uma cianose diferencial em membros inferiores. Mostrando, então, essa diferença. Quando eu vejo isso, eu tenho que pensar em coarctação pré-ductal, embora seja mais raro. Lembrando que o bebê, então, ele vai ter, além da clínica, congestão, estertores, ele vai ter o que também? Ele vai ter dilatação da área cardíaca, desvio do ictus, o raio-x com a área cardíaca aumentada, e o eco é o diagnóstico principal, é feito pelo eco. Então, o que a gente vê aqui, olha, uma aorta grande, calibrosa, que é a artéria subclávia, e aqui um estreitamento super importante da aorta após a artéria subclávia, no Doppler, mostrando um fluxo altamente turbulento, mostrando, então, que eu tenho turbulência pelo aumento da velocidade, pela coarctação de aorta. E aqui a associação com válvula aórtica bicúspide. O tratamento, se não corrigida, a mortalidade é maior que 90% após 50 anos, a média de idade é de 35 anos, e se assintomático ou níveis elevados de PA, a cirurgia deve ser feita antes dos 10 anos de vida. E se clínica de insuficiência cardíaca no RN, a correção cirúrgica deve ser feita o mais rápido possível. Bem, falamos então da válvula aórtica bicúspide, da persistência do canal arterial, da coarctação de aorta, e a gente vai entrar agora na comunicação interatrial. O que é a comunicação interatrial, então? É a passagem do sangue de um átrio para o outro através de um defeito no septo interatrial, que pode estar localizado nas mais diversas porções. Eu posso ter um defeito da fossa oval, no geral, na região que fica o forame oval, que é o mais comum, que a gente chama de óstium secundo. Eu posso ter um defeito tipo seio coronário, que fica aqui. Eu posso ter defeito tipo seio venoso, eu posso ter defeito tipo óstium primo, que nós vamos discutir, tá? O defeito tipo óstium secundo, que é na região da fossa oval, ele corresponde a 69% das comunicações interatriais, ele pode ser fenestrado, pode ter um componente de herança familiar e acontece por um não desenvolvimento adequado do septo secundo na vida fetal. É a causa mais comum em adulto e 6 a 10% de todas as cardiopatias congênitas. A maior associação dele é com prolapso da válvula mitral, sendo a incidência de mulher para homem de 2 para 1. A do seio venoso vai corresponder a 21% das comunicações atriais e associa-se à drenagem anômala de veias pulmonares. Esse é pior, porque geralmente ele não fecha, está associado à drenagem anômala, e esse pode dar muito mais repercussão do que um CIA tipo óstium secundo. Qual que é importante falar disso? Porque o CIA óstium secundo, ele lembra que o átrio é uma câmara de baixa pressão, então ele dá pouca repercussão hemodinâmica. Não é comum ter CIA e sintoma. Geralmente o CIA ele vai dar sintoma a muito longo prazo, quando o CIA é muito grande. Geralmente ele não dá sintoma. Quando ele vai dar sintoma? Quando eu tenho outra cardiopatia congênita associada. E no defeito
do CIA, tipo seio venoso, é muito comum ter a drenagem anômala de veias pulmonares associadas. Aí eu tô falando de mais sobrecarga, e aí isso pode dar sintoma. De veia cava inferior corresponde a 8% dos CIAs, ele é bem mais raro. O tipo seio coronário também é raro, e ele associa-se geralmente à persistência da veia cava superior esquerda. E como eu desconfio do CIA? Então, lembrando que a maioria é assintomático, não dá hipertensão pulmonar. Se eu tiver um bebê com CIA com hipertensão pulmonar, tem que procurar mais coisa. Os sintomas vão acontecer na terceira e quarta década de vida. A longo prazo, se maior que 1,5 centímetro, aí eu vou ter aumento de câmaras direitas e posso ter repercussão. Posso ter desdobramento fixo de B2, por quê? Lembrando, como que acontece o desdobramento do B2? Quando a gente inspira, aumenta o retorno venoso, a válvula pulmonar fecha um pouquinho depois da válvula aórtica, porque ela está recebendo mais sangue. Então, eu tenho um tum-trá na ins e tum-tá na ex. Mas se eu tiver um CIA, o que vai acontecer? Toda hora eu vou estar recebendo mais sangue para o lado direito. Então, sempre a válvula pulmonar vai fechar depois da aorta, e por isso que a gente chama de desdobramento fixo de B2. E essa é a principal suspeita. Se eu tenho desdobramento fixo de B2, eu tenho que procurar CIA. Já tratei uma garotinha de 15 anos em que ela tinha uma auscultação de desdobramento fixo. Foi feito um eletro, ela tinha um bloqueio de ramo direito, porque atrasava a condução também pelo excesso do sangue em câmaras direitas. Ela era completamente assintomática, aí estava fazendo o exame porque queria ser modelo. E aí o que a gente encontrou? Um baita CIA assintomático. Né, pelo achado de exame que ela corrigiu, porque ele já estava com aumento de câmaras direitas, tá? E ela nem tinha sintoma. Geralmente eu tenho um sopro sistólico suave em foco pulmonar, o que diferencia da estenose pulmonar, que é um sopro bem rude no foco pulmonar, tá? E o sopro suave no foco pulmonar é por causa do hiperfluxo só. E a associação posso ter do CIA com persistência de veia cava esquerda, drenagem anômala de veias pulmonares e PCA. E aí, o eletro? O que é comum eu ter no eletrocardiograma de quem tem CIA? Um distúrbio de condução pelo ramo direito ou um bloqueio de ramo direito, evidenciado. Sempre em V1, eu vou ver isso. Eu olho sempre para V1 primeiro. Então, eu vou ver um RS, um R' aqui, mostrando, então, um distúrbio de condução pelo ramo direito. Aí aqui eu posso ter a longo prazo, então, em situações mais extremas, com comunicação interatrial acima de 1,5 centímetro, um abaulamento do tronco da artéria pulmonar, persistência de R nas pré-cardiais direitas, mostrando aumento de sobrecarga de câmaras direitas, e olha aqui, D1 negativo, AVF positivo, mostrando um desvio do eixo para a direita. Mas aí é um CA com grande repercussão hemodinâmica, se for muito novinho, eu tenho que desconfiar de outras doenças associadas, seja a coarctação, seja a persistência do canal arterial junto, seja drenagem anômala de veias pulmonares, tá? Esse desenho eu gosto muito para mostrar para vocês a diferença dos CIAs. Então, aqui eu tenho uma situação normal no eco, onde eu tenho um septum primum, septum secundum e aqui a região da fossa oval. Para eu chamar de comunicação interatrial, tem que faltar um pedaço do septo. Se faltar no meio, é o defeito tipo fossa oval, tá faltando o septum secundum, é um defeito tipo septum secundum. Se faltar na região que ancora a válvula, veja, a válvula bate soltinha do lado do átrio. Isso é um CA ostium primum, e geralmente tem associação com síndrome genética, como uma delas é a síndrome de Down. E aqui eu tenho um defeito do teto do átrio esquerdo, mostrando, e do átrio direito, logicamente do septo que separa o átrio direito do átrio esquerdo, com uma veia pulmonar direcionada aqui para o átrio direito, mostrando uma drenagem anômala de veias pulmonares com CIA tipo seio venoso, ok? Então, aqui para mostrar, aqui no eco, o que eu vejo? Eu vejo um ventrículo direito bem aumentado e um ventrículo esquerdo que está aqui, bem com septo retificado, mostrando sobrecarga de câmaras direitas. Aqui eu vejo um CIA ostium secundum. Aqui é um defeito tipo veia cava superior, olha, bem aqui, tá? Da região da veia cava. Aqui é um defeito de comunicação interatrial ostium secundum bem grande, que eu vejo o sangue passado do átrio esquerdo para o átrio direito. E qual que é a evolução natural? O fechamento espontâneo
vai acontecer em 101 com diagnóstico de até 3 meses de idade, menor que 3 milímetros 100% fecha, 3 a 5 milímetros 87% fecha, 5 a 8 milímetros 80% fecha e maior que 8 milímetros foi visto que não fecha mais até os 2 anos de vida, para fechar até 2 anos. Não fechou até 2 anos, dificilmente vai fechar. Tá? Então, uma das coisas que nós temos, a maioria menor que 8 milímetros, segmento. Acima de 0,8 CIA, sintomático, hipertensão pulmonar, sobrecargas de câmaras direitas, hipertensão pulmonar, aí eu posso levar a cirurgia ou fechamento por catéter. Mortalidade inferior a 1% e geralmente não precisa de medicação para tratar comunicação interatrial. E aí vocês vão perguntar qual que é a diferença então de comunicação entre alt e pósteo secundo de forame oval. No forame oval eu não tenho perda de septo, eu tenho uma falha no deslizamento do repouso do septum secundo e primum sobre o septum secundo. Então eu tenho uma fendinha aqui, vejo que fica até meio transversal, em que ele não desliza direito, e aí eu tenho uma passagem de sangue, tá? O forame oval ele vai terminar o fechamento anatômico até o 5º ano de vida e em cerca de 20% pode ocorrer fechamento incompleto. Na prática, funciona como uma CIA pequena, mais prevalente no sexo feminino. E a principal implicação disso futura é a embolia paradoxal. Então, aqui é para mostrar, forame oval patente, geralmente a gente consegue ver melhor no RN, mas quando tem adulto é mais difícil ver forame oval, a gente pode fazer tanto o eco transesofágico e também agitação com soro com microbolhas para a gente ver a passagem entre o átrio direito e átrio esquerdo, tá? Bem, agora vamos falar da comunicação interventricular, que é a segunda cardiopatia congênita mais comum. Das que cursam com shunt, tá? E hipertensão pulmonar é a primeira, mas a mais prevalente de todas é a válvula aórtica bicúspide. Se eu for falar da mais prevalente que cursa com shunt, com hipertensão pulmonar, é a comunicação interventricular. Então, aqui para a gente lembrar, né? Do septo interventricular, eu vou ter aqui uma porção muscular ligada ao ápice, eu vou ter aqui uma porção membranosa próxima aqui à válvula tricúspide, eu vou ter a porção do septo relacionado com os vasos da base, com a aorta e com a pulmonar, tá? Então, aí, por isso, ele pode ser classificado em muscular, perimembranoso, supracristal, quando ele tiver relação ou ou subaórtico, né, que a gente fala, quando tiver relação ou com a válvula pulmonar ou com a válvula aórtica. Então, aqui é para mostrar que o eco também é excelente para o diagnóstico, um CIV perimembranoso aqui, que a gente consegue ver bem, aqui relacionado com a válvula tricúspide, tá? Corresponde a 80% dos casos, a maioria vai fechar se menor que 0,5 centímetros, comum como defeito isolado, a segunda mais comum anomalia e 20% das cardiopatias congênitas sem diferença entre sexo. O muscular, ele é o segundo CIV mais comum, geralmente ele está na porção trabecular do septo, ele geralmente é pequeno, ele pode ser múltiplo, variar de tamanho, e ele no começo, quando nasce, muitas vezes ele não consegue ser diagnosticado. Por quê? Eu ainda tenho uma equalização de pressões, e aí eu não tenho shunt. A região é muito pequenininha, e o septo, por ser uma região muscular, ele faz uma contração importante, que muitas vezes pode fechar o orifício na hora que você está fazendo o eco, na hora que você está escutando o bebê. Então, o sopro às vezes aparece depois, e aí fica a pergunta, o pediatra não viu, o cardiografista não viu. Isso é comum no começo, quando o bebê nasce. E depois, às vezes, você consegue ouvir melhor, tá? É difícil mesmo, às vezes, fazer o diagnóstico num CIV muscular pequeno. O subaórtico, ele está muito relacionado com a tetralogia de Fallot, porque aqui o que acontece muitas vezes aqui, a aorta cavalga o septo e faz um CIV tipo subaórtico. Ele é conhecido como duplamente relacionado e ele vai acontecer principalmente por um alinhamento anormal do septo com o cavalgamento da aorta comum na tetralogia de Fallot. E como eu desconfio, né? Geralmente uma comunicação interventricular ela é pequena, ela não dá repercussão hemodinâmica, não dá hipertensão pulmonar, eu faço segmento sem medicação. Ele pode fechar na vida adulta, às vezes tem gente até idosa em que o CIV fecha, e o problema é que ele pode ter um risco aumentado de endocardite.
sopro rude em borda external baixa, geralmente com frênito, e eu tenho eletrocardiograma e raio-x normais na CIV pequena, e eu tenho que desconfiar pela ausculta. E a profilaxia para endocardite hoje ela é controversa na população brasileira. Na população americana não há necessidade de se fazer. Na brasileira ainda acho que novos estudos focando na realidade da nossa população precisam ser feitos. Ela não tem necessidade de abordagem. A CIV moderada, ela já muda, né? Ela vai cursar com aumento de câmaras esquerdas, com hiperfluxo, hipertensão pulmonar com P2 hiperfonética, sopro rude em borda external baixa, dando um maior risco de infecções de vias aéreas, principalmente porque eu tenho muito água naquele pulmão, né? Que vira uma sopinha para as bactérias e maior risco de infecção. E se clínica, intervenção cirúrgica ou catéter. No eletro, eu posso ver também um padrão RS nas precordiais, mostrando sobrecarga de câmaras direitas. Na CIV grande, eu já vou ter, ela geralmente tem mais que 1 centímetro, dá uma hipertensão pulmonar grave, sinais de insuficiência cardíaca, o sopro é pouco intenso porque as pressões se equalizam e tem uma necessidade de intervenção muitas vezes antes do primeiro ano de vida. Eu já tenho desvio do eixo, já tenho persistência de R nas precordiais e uma sobrecarga enorme de câmaras direitas, esquerdas e congestão pulmonar, com clínica de insuficiência cardíaca. E se não corrigido, o CIV muitas vezes, e qualquer patologia, tirando o CIA que é de baixa pressão, mas como PCA, um CIV, defeito do septo, eu posso ter a pressão hidrostática pulmonar aumentando, 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 até que a hora que eu tenho uma resistência pulmonar bastante aumentada, com aumento da pressão na artéria pulmonar maior que a pressão na artéria aorta e com fibrose naquele pulmão, com persistência da pressão e a síndrome de Eisenmenger com inversão do shunt da direita para a esquerda e geralmente ocorre por uma progressão de CIV grande que não é operada no momento certo e vai cursar como se fosse uma clínica de DPOC, com hipoxemia, pulmões claros, aumento de câmaras direitas, um padrão de R nas precordiais direitas e muitas vezes o tratamento é transplante coração-pulmão, que nós sabemos que é difícil hoje ainda no nosso país. Como eu trato esses pacientes? Então, toda vez que eles tiverem uma repercussão hemodinâmica importante, posso dar diurético e ECA em baixas doses até a cirurgia. Então, hipertensão pulmonar com pressão acima de 50, aumento de câmaras esquerdas, deterioração progressiva da função ventricular, lesão da válvula aórtica, sintomas de insuficiência cardíaca e história de endocardite recorrente. Tudo isso é sinal de tratamento. E o defeito do septo atrioventricular? Então, só relembrando, falamos da válvula aórtica bicúspide, do comunicação interatrial, comunicação interventricular, persistência do canal arterial, coarctação de aorta e agora a gente termina as cardiopatias congênitas não cianóticas falando do defeito do septo atrioventricular. O que é isso? Eu tenho um defeito onde eu tenho uma malformação dos coxins endocárdicos prejudicando o aparato das válvulas atrioventriculares, ou seja, mitral e tricúspide e aparelho de sustentação. Então, vamos pegar o defeito mais grave do defeito do septo atrioventricular. É aquele defeito que eu tenho uma fusão, uma má formação dos coxins endocárdicos, as válvulas se implantam no mesmo plano, eu tenho o defeito do septum primo e da comunicação interventricular, que é do lado do septo, que a gente chama de comunicação interventricular via de entrada, e muitas vezes a formação de uma válvula atrioventricular única. Então, aqui eu tenho Ostium primum, CIV de via de entrada, porque está relacionado com as válvulas atrioventriculares, que é a entrada do sangue dos átrios para o ventrículo, e eu tenho uma válvula atrioventricular única, ou seja, eu tenho um shunt imenso aqui para o lado direito do coração, dando uma hipertensão pulmonar bem grave. E aqui nós temos as variações do normal de um defeito do septo. Então, eu tenho o normal, são 2 válvulas, eu tenho o defeito do parcial, que é do septo parcial, que geralmente eu tenho 2 válvulas implantadas no mesmo plano, e lembrando que na vida normal, né, no coração normal, a válvula tricúspide implanta mais baixa que a mitral e o ventrículo direito sempre acompanha a válvula tricúspide. Então, sempre eu sei que aquele é o ventrículo direito porque a válvula está implantada mais baixa. Mas no defeito do septo, pelo defeito dos coxins, as válvulas se implantam no mesmo plano e eu tenho um CIA ostium primum aqui e uma válvula
atrioventricular, na verdade, ela é única, só que ela tem 2 orifícios. E isso fica muito melhor para corrigir, porque é só eu fechar o CIA e eu consigo corrigir. E eu tenho o defeito do septo total, em que eu vou ter CIA, CIV e a válvula atrioventricular com um orifício só, tá? Então, aqui é para mostrar que a gente já consegue fazer diagnóstico na vida fetal. Então, falta a cruz do coração, porque eu tenho um defeito do septum primo via de entrada aqui e uma válvula atrioventricular única, tá? Aqui é um exemplo no CIV de via de entrada. Aqui, CIA, CIV. O eco, ele é muito bom para fazer o diagnóstico também. E aí, como eu desconfio? 4 a 5% dos nascidos com cardiopatia, sendo que 17% dos fetos com cardiopatia congênita. Feminino igual a masculino, o defeito do septo se associa muito com síndrome de Down, então 40% das têm cardiopatia e 40% dessas são defeito do septo atrioventricular. A insuficiência cardíaca é comum com mais ou menos 1 a 2 meses de idade e cursa com cansaço, sudorese às mamadas, sobrecarga de câmaras direitas com hipertensão pulmonar, pneumonias de repetição e alta mortalidade aos 2 a 3 anos de idade se não operados. Ou seja, tem que fazer a correção logo. E lembrando que eu posso ter tanto desdobramento fixo de B2, né, que é comum, eu posso ter sopro também nessa região por causa do CIV e pode ir se agravando essa situação. Então, aqui vamos mostrar um coração ainda já com sinais de hipertensão pulmonar, com tronco da artéria pulmonar abaulado, um discreto aumento do átrio direito, um aumento do ventrículo direito aqui, e aqui eu vou ter uma situação muito pior, mais grave, geralmente a criança não opera, então eu tenho um abaulamento muito maior do tronco da artéria pulmonar, enorme aumento de câmaras direitas e a repercussão para esse bebê que entra em insuficiência cardíaca. Então, principais causas de insuficiência cardíaca, eu vou ter coarctação de aorta, a primeira causa em recém-nascido. Eu tenho que pensar em defeito do septo e a outra coisa é CIV grande. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um padrão de aumento de câmaras direitas com persistência de R em pré-cordiais, padrão RS. Então, uma situação importante aqui. E como tratar? Geralmente a cirurgia deve fazer até os 6 meses de vida, principalmente se tem síndrome de Down, do diurético, do digital, do IECA e faço profilaxia sempre para endocardite, isso é consenso mundial. Ok? Então falamos de todas das mais prevalentes cardiopatias congênitas acianóticas. Agora nós vamos falar das duas principais cianóticas, que é a tetralogia de Fallot e a transposição dos grandes vasos. Então, aqui para a gente entender o que é a tetralogia de Fallot. Então, o que seria a tetralogia de Fallot? Por um mau alinhamento do septo, eu tenho então uma aorta cavalgando o septo, fechando a via de saída da artéria pulmonar aqui, onde eu vou ter uma situação de aorta cavalgando o septo, CIV tipo subaórtico aqui, de via de saída, porque está olhando para a aorta, eu vou ter um mau alinhamento do septo, que vai levar então a um fechamento aqui da região da artéria pulmonar, que vai ficar hipoplásica, muitas vezes com estenose pulmonar e podendo cursar até com forma mais grave de atresia pulmonar. E como consequência do aumento da pressão da resistência pulmonar, eu vou ter então hipertrofia do ventrículo direito. Então, sendo a tetralogia de Fallot, ou comunicação interventricular, tipo subaórtico, cavalgamento da aorta, estenose pulmonar e hipertrofia do ventrículo direito. E, logicamente, isso vai levar a baixa saturação de oxigênio e hipoxemia do feto. Tá? Ela é a principal causa de cardiopatia congênita cianose, geralmente cursa com cianose tardia, patologia dependente do canal arterial, baixo peso ao nascer, bacteamento digital, posição de cócoras, sopro rude em foco pulmonar, com segunda bulha normal e corresponde a 7 a 10% das cardiopatias congênitas. E a gravidade vai depender do grau de obstrução da via de saída do ventrículo direito. Ele prefere geralmente a posição de cócoras, por quê? Porque ele consegue fazer com que a pressão sistêmica vença a pressão da artéria pulmonar e consegue desviar o shunt da esquerda para a direita, porque toda vez que eu tenho desvio da direita para a esquerda, eu tenho mais hipoxemia, porque eu tenho menos perfusão pulmonar.
E aqui, então, como que eu vou ficar? Como eu não tenho muito sangue, eu não vou ter hiperfluxo pulmonar, vou ter hipofluxo. Então, o pulmão é preto e o coração parece um tamanco aqui, por isso que ele fala aqui, esse coração em tamanco, tá? Logicamente, eu vou ter persistência do R também, porque eu vou ter aumento de câmaras, hipertrofia do ventrículo direito. Então, aqui é só uma foto, uma tetralogia de Fallot, mostrando o septo e a aorta cavalgando o septo com C e V aqui, e hipertrofia de ventrículo direito, e aqui a estenose pulmonar. Como eu trato? Eu vou dar oxigênio, principalmente nas crises, evito excesso de oxigênio, vou tentar manter o canal aberto da prostaglandina. Se crise, eu vou dar a posição geno-peitoral para o bebê, tentar colocar ele nessa posição e hidratar bem. E se a anatomia não favorável e repercussão, eu faço um discreto shunt sistêmico pulmonar e até fazer a correção definitiva perto dos 6 meses de vida, tá? Então, isso para mostrar. E a transposição dos grandes vasos não corrigida? O que, que seria ela? Então, o que, que eu tenho? Na vida fetal, é muito comum eu ter uma torção, né, que é o mais comum das artérias, sendo que a aorta sai do ventrículo esquerdo e a pulmonar sai do ventrículo direito. Mas o que, que acontece? Às vezes, por uma falha na torção, na rotação desses vasos, eu vou ter os dois vasos saindo em paralelo, tá? Eles não se cruzam. Então, eu vou ter a artéria pulmonar saindo do ventrículo esquerdo e a aorta saindo do ventrículo direito, com duas circulações completamente em paralelos, porque se eu tiver sangue chegando das veias pulmonares para o átrio direito, ventrículo direito, ele vai para a aorta, e esse sangue não está oxigenado, porque, desculpa, ele está vindo das veias, da veia cava superior e da veia cava inferior para o átrio direito, então ele está vindo sem oxigênio para o átrio direito, vai para o ventrículo direito, e aí ele vai para a aorta, e ele é um sangue que está trazendo baixa saturação. E aí não tem onde chuntar, porque ao contrário, o sangue está vindo das veias pulmonares do pulmão, oxigenado, entra pelo lado esquerdo, ventrículo esquerdo, e ele vai ganhar artéria pulmonar. E aí, ele volta aqui para cá de novo, né? Então, eu tenho duas circulações correndo em paralelo, que é incompatível com a vida. Então, para que seja compatível para a vida, precisa ter um shunt, tá? No eco, então, nunca é comum eu ver os dois vasos correndo no mesmo plano, porque eles se cruzam. Então, quando um está transversal, o outro tem que estar longitudinal. E na transposição dos grandes vasos, os dois correm no mesmo plano. E como eu desconfio, cianose precoce, geralmente bebê a termo com peso normal, patologia dependente do canal, um sopro sistólico moderado com segunda bulha hiperfonética. E aí eu vou ter um bebezinho que começa a ficar cianótico, ele não tem baixo peso, ele pode ter um pouquinho de congestão no pulmão, e aí isso assusta, e aí se deve pensar em transposição e manter esse canal aberto, com oxigenoterapia, ventilação mecânica, e se o shunt for insuficiente, deve-se fazer uma cirurgia de emergência. O que, que é uma cirurgia de emergência? Para aquelas circulações que estão em paralelo, a gente vai com um catéter de hemodinâmica, insufla um balão e rasga o septo interatrial aqui. Para quê? Para eu conseguir ter shunt entre o lado esquerdo com o lado direito. Tá? E nós temos nosso grande cirurgião, homenagem ao Dr. Jatene, a Dib Jatene, quem fez a cirurgia, quem inventou a cirurgia de transposição dos grandes vasos com correção já a nível dos grandes vasos pulmonares. Então, o que, que ele faz? Ele volta a aorta para o lugar, reimplanta as coronárias e volta a pulmonar para o lugar. E a gente já teve hoje, pessoas que fizeram a cirurgia já têm bebê e estão evoluindo bem pós essa cirurgia, que é reconhecida mundialmente a cirurgia do Dr. Jatene, tá? E aí, para a gente lembrar sempre dos sinais e sintomas de insuficiência cardíaca no recém-nascido. Eu tenho que lembrar do cansaço para mamar, da sudorese, então o bebê molha para mamar as costinhas, infecção de vias aéreas, baixo ganho de peso, dispneia com frequência respiratória acima de 50, taquicardia com frequência cardíaca de 140 a 180, desvio de ícto, crepitações e roncos, e ele pode ter ou não sopro característico de cardiopatia congênita e hepatomegalia. E aqui homenagem, então, aos dois cirurgiões, que o Dr. Jatene, que fez a cirurgia do switch arterial da transposição, e Dr. Zé Pedro, que inventou a cirurgia de correção da atresia
tricúspide. Então, eles são excelentes no que eles fazem, são cirurgiões cardíacos reconhecidos mundialmente, além de muitos outros, todos excelentes aqui no Brasil, tá? Então, só para a gente reconhecer que muito se avançou na cardiopatia congênita, graças a esses gigantes brasileiros e muitos outros que acompanham e que são inúmeros nomes para citar. Obrigada.